Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Algoritmos 1 e Laboratório de Programação, né? Nesta aula de hoje nós vamos ver um conceito muito importante dentro da área da programação, que é o conceito de matrizes, tá? Para quem não viu a aula anterior que trata de vetores, matrizes é uma continuação, tá certo? Para quem não viu a aula anterior, clique em algum local aqui, vai aparecer, tá? O link para você estar acessando as aulas sobre vetores, porque matrizes nada mais é que um vetor com mais dimensões, tá ok? Então, nesse momento, vamos lá, beleza? Ok, então é o seguinte, matrizes também são chamadas, tá, de estruturas de dados homogêneas, né, ou ainda elas são chamadas de variáveis compostas homogêneas e multidimensional, tá certo? Por quê? Nós vamos ver aqui as definições, né, mais à frente, que uma matriz nada mais é que uma variável que ela é composta por várias outras variáveis, mas do mesmo tipo, tá? E com várias dimensões. Beleza? Então, essa é chamada de estrutura de dados homogênea, por isso ela tem o mesmo tipo, em que os dados têm o mesmo tipo de dado. Beleza? O objetivo da nossa aula, então, é introduzir o conceito de estrutura de dados homogêneas, né? Ou ainda variáveis compostas multidimensionais. Nós vamos ver que nós podemos trabalhar com várias dimensões, não somente a matriz bidimensional, tá? Ou simplesmente matriz multidimensional. Vamos dar uma ênfase às matrizes bidimensionais, porque é a matriz mais utilizada, mais comumente utilizada. A implementação de matrizes com pseudocódigo, né, com Visual G, e também vamos usar a linguagem C, ok? Então vamos à definição para estrutura de dados homogêneas multidimensional, né, ou matrizes, tá? A definição aqui que nós temos, podemos dizer o seguinte: matrizes ou matriz, né, o array multidimensional, ou ainda variáveis compostas multidimensionais, é uma coleção de elementos do mesmo tipo, uma coleção de variáveis do mesmo tipo, em um formato de uma matriz linha e coluna. Aqui nós temos um exemplo, nós temos aqui o nome da nossa matriz e o primeiro elemento aqui separado por par de colchetes aqui é a linha, define a quantidade de linha, e aqui o segundo define a quantidade de colunas. Nós vamos ver vários exemplos, né, durante essa aula, então não se preocupem que isso vai ficando cada vez mais fácil, tá? À medida que você vai aprofundando. Então não se assuste nesse momento, tá certo? Nós começamos por essa definição de termos, que é importante, tá? A palavra homogêneas, por exemplo, homo vem de igual, gêneo, ou seja, que tem a mesma forma. Então nós vamos ver aqui que são um conjunto de variáveis compostas multidimensionais, só que do mesmo tipo, por isso ela é chamada de homogênea, ou seja, de variáveis do mesmo tipo, iguais, né? Muito bem. Aqui nós vamos começar agora o seguinte: em C, para declarar uma matriz, escrevemos o tipo de dados, o identificador da matriz e dois ou mais dimensionadores, né? Nós chamamos os colchetes de dimensionadores. Exemplo, aqui nós temos A e um par de colchetes, né? Esse par de colchete aqui, os dois colchetes, né? Não são os dois pares, os dois colchetes indicam que a
que A é uma matriz bidimensional, tá certo? Então A é uma matriz de dimensão 2. Se fosse com três colchetes aqui, aliás, é 3 pares de colchete mesmo, né? Aqui é 2 pares de colchetes. Só voltando. Aqui nós temos 3 pares de colchetes, sendo esse o primeiro par, segundo, terceiro. O identificador A seria uma matriz tridimensional, tá certo? Então ele seria aqui uma matriz de 3 dimensões, tá? Aqui nós temos a sintaxe, ou seja, como a gente faz para declarar uma matriz dentro do Visual G e na linguagem C também. No Visual G, a gente usa o seguinte, a gente vai usar o nome da variável, 2 pontos, seguido da palavra reservada vetor, um par de colchetes, né? E entre eles aqui nós colocamos antes da vírgula a linha, tá? O intervalo da linha pode variar de 0 a n ou de 1 a n, por exemplo, aqui no caso do Visual G ele aceita de 0 a n ou de 1 a n, tá? Então, de 1 a n, por exemplo, é a linha, e a coluna de 1 a n, de 1 a m aqui nesse caso, né? E do mesmo tipo de dados, ou seja, ele vai criar, nós vamos perceber daqui a pouco no exemplo, que vai ficar um pouco mais claro quando a gente der esse exemplo, que o que está acontecendo aqui é que são criadas várias variáveis, tá? A quantidade de variáveis aqui basta multiplicar linha vezes coluna, eu descubro a quantidade de variáveis que serão criadas na memória, todas do mesmo tipo, tá certo? Em C, a ideia é o seguinte, nós colocamos primeiro o tipo de dado, por exemplo, int, float, double, né? O nome do vetor, o par de colchetes, o primeiro par de colchetes aqui vai entre ele o nome, por exemplo, o índice e os valores os valores para a quantidade de linhas. E aqui a quantidade de colunas no segundo. Então sempre vai seguir essa ordem. O primeiro par de colchetes vai conter a quantidade de linhas e o segundo a quantidade de colunas. Tá? Se eu tivesse um tridimensional, seria a quantidade de linha vezes coluna vezes a profundidade, por exemplo. O terceiro seria a profundidade e assim sucessivamente. Eu poderia ter uma matriz com 4 dimensões. Tá? Como declarar matrizes aqui no Visual G? Tá? No Visual G, por exemplo, a matriz pessoas. Nós usamos pessoas, 2 pontos, vetor, eu coloco aqui de 1 a 4, ou seja, 4 linhas e 3 colunas. Tá? Então eu quero aqui 3 colunas. Então eu tenho um vetor de pessoas que vai guardar aí 4 vezes 3, 12 pessoas do tipo caractere, né? Eu posso ter vetores aqui, por exemplo, declarar 2 vetores, nota 1, nota 2, e os dois são do tipo vetor, cada um contendo uma matriz 3 por 3, ou 3 linhas e 3 colunas, que são do tipo real. Já em C, eu declaro dessa forma, por exemplo, então eu uso aqui int A, o nome do meu vetor, 5 por 5, ou seja, eu tenho uma matriz quadrada de dimensão 5 linhas por 5 colunas. Aqui eu tenho uma matriz de float, né? Uma matriz em que todas as posições podem guardar apenas elementos do tipo float, chamada B, né? Que tem 5 linhas e 4 colunas. E aqui um double, por exemplo, C com 100 linhas e 50 colunas, e assim sucessivamente, tá? A gente vai começar a utilizar, na medida que a gente for utilizando, vai ficando mais fácil, né? Vamos então, vamos aí um pouco mais à frente. Como que nós podemos representar graficamente, né, de uma maneira mais intuitiva, para a gente entender como funciona uma matriz dentro da memória do computador? Na verdade, ele funciona como uma memória, como uma matriz mesmo aprendida em matemática. Aquela matriz, uma tabela, tá? Uma tabela de 2 dimensões em que eu tenho colunas e linhas, tá certo? Então, aqui nós vamos ver aqui o seguinte. Exemplo de declaração do vetor notas com 6 posições. Então, nós vamos declarar aqui em C um vetor notas com 6 posições, tá certo? Float notas, aliás, aqui não está com 6 posições, né? Aqui nós temos exemplo de declaração
da matriz, né? Matriz notas 5 por 5, com 5 linhas e 5 colunas, tá certo? Ou seja, 25 posições, tá? Porque ela é 5 por 5, tá ok? Então aqui nós temos a nossa matriz. Float notas. Então a nossa matriz 5 por 5, ela vai ficar organizada na memória dessa forma aqui. Eu tenho 5 linhas, linha começando, sendo que as linhas são numeradas, tá? Tem um índice começando do 0, ó, linha 0. Aí eu tenho 5 colunas, linha 1, linha 2, 3 e 4, ou seja, 5 linhas, cada linha tendo 5 colunas, beleza? Aqui nós temos, então, dentro de cada uma dessas células, aqui nós temos os valores, tá? Quando eu quero fazer referência a esse valor aqui, eu coloco assim, ó, notas, o vetor notas, a matriz notas, aliás, na posição linha 1, coluna 3. Então, linha 1, coluna 3 aqui. Beleza? Lembrando que os números em vermelho aqui embaixo, na horizontal, e esses outros aqui na vertical, eles representam, tá, o índice, ou seja, o endereço, a junção dos dois aí, a combinação de linha e coluna, eu encontro um endereço. Por exemplo, na junção de 2 com 3 aqui, eu tenho o elemento 9, por exemplo. Ó. 2, linha 2, coluna 3, eu tenho o elemento 9 aqui, tá certo? Linha 2, coluna 3 aqui nesse caso, né? Coluna 3, eu tenho o elemento 9, beleza? É igual a planilha do Excel, tá? O Excel nada mais é que uma grande matriz. Então aí nós temos o seguinte, se eu quiser, por exemplo, fazer isso aqui, ó, notas na posição 2, 3, recebe 9, eu estou fazendo exatamente isso aqui, ó, alterando o valor, tá, daquela posição para 9. Tá? Suponhamos que aqui tivesse um outro valor, aqui do jeito que eu fiz aqui, eu altero o valor dessa posição, por isso está em vermelho aqui, porque foi alterado, tá certo? Manipulação de matrizes, né? Como a gente faz para manipular uma matriz, ou seja, como a gente escreve nela e como a gente lê os dados que estão nela, tá certo? Então, escrever na matriz é chamado de atribuição de dados nas posições de uma matriz bidimensional. Então, para eu atribuir dados numa matriz, existe pelo menos duas maneiras aqui. Nós vamos usar a atribuição estática, tá? Em que nós podemos fazer isso aqui, por exemplo, ó, dizer o seguinte, o vetor notas na posição 0, linha 0, coluna 0, recebe 9. Linha 0, coluna 1, 8,5. Na linha 0, coluna 2, 9,3. Olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Estou combinando e inserindo esses valores aqui em cada uma das posições à medida que eu vou preenchendo aqui. Depois aqui, ó, linha 3, coluna 0, linha 3, coluna 0. Aqui recebeu 6. Linha 3, coluna 1, 7,5, está aqui. Linha 3, coluna 3, está aqui, 3,3, ó, 3,3, aqui, certo? Então, nós temos aqui uma maneira estática para a gente poder inserir dados no nosso vetor. Nós podemos fazer isso. Isso aqui funciona igual qualquer outra variável, tá? O vetor funciona igual a qualquer outra variável. Ele recebe valores. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente usando índices para diferenciar. Observe que o nome da variável é o mesmo, só que a diferenciação fica por conta do índice, tá certo? E isso aqui, querendo ou não, caracteriza ele como uma outra variável dentro da minha memória. Ou seja, é uma forma de eu criar várias variáveis sem precisar ficar declarando elas toda hora, tá? E observem que elas são criadas na sequência uma da outra, tá? Na memória do computador, esses dados ficam em sequência, tá certo? Para que eu possa acessar um ao outro, sempre usando essa sequência lógica. Muito bem. Agora, nós vamos então fazer o seguinte. Agora nós vamos ver aqui um código em Visual G, tá? Esse código em Visual G, que implementa justamente esses dados ali que a gente acabou de inserir aqui,
de maneira estática, tá? Então o código está aqui, vocês podem copiar depois, vocês pegam, tem que praticar, pega esse código, se quiser fazer no Visual G para visualizar o que está acontecendo, faça isso, é muito importante. Então nós vamos aí para o Visual G. Ok, aqui no Visual G, então nós temos o seguinte, aqui nós temos um programa, né? Esse programinha ele vai criar então um vetor com 5 posições, começando de 0 até 4, certo? 5 linhas e 5 colunas do tipo real. Se eu for executar ele pressionando F8 aqui, como a gente vai observar agora, ao passar por essa linha aqui, ó, observe que ele criou 25 posições de memória, tá? Foram criadas 25 posições de memórias aqui para armazenar dados do tipo de real. Observe que o nome notas continua igual, mas o que varia é o índice, tá? O índice aqui é que sofre variação. Por isso, querendo ou não, são variáveis, pode ser considerado como variáveis do tipo diferente, tá? É uma forma de eu declarar, então, muitas variáveis. Eu consigo declarar aí umas centenas de variáveis usando apenas um único nome, tá? Essa foi uma tática bastante interessante dos criadores das linguagens de programação. Então, nós vamos aqui. Observe aqui o seguinte, que na posição 0, então, na posição 0, linha 0, coluna 0 vai receber 9 e assim sucessivamente, tá? Eu tenho aqui linha 0, coluna 4, recebe 5,3 e assim sucessivamente. Então vamos à execução aqui, pressionando o F8, tá? Observe, ó, 9 aqui, ele passou a receber, aqui ele vai receber 8,3 essa célula e assim sucessivamente, tá? Por cada vez que o nosso interpretador vai passando por cada linha, aqui a linha fica marcada em azul, tá? Ele vai preenchendo o nosso vetor agora com valores. Aqui agora ele já está na posição 3,0, 3,1, olha lá, 7,3, aí na posição 3,2 vai estar 9,5 e assim sucessivamente. E por último ele começa a imprimir, então, acessando cada uma das posições. Então a forma de acessar no Visual G é um par de colchetes apenas, né? E linha e coluna são separadas por uma vírgula, beleza? Lembrando que a esquerda, então, o primeiro número é a linha, o segundo número a coluna, tá certo? Então, aqui está uma execução e o que eu queria mostrar para vocês aqui apresentar para vocês que, na verdade, um vetor é um conjunto de variáveis. Aqui, quando eu declaro um vetor, ele é um conjunto de variáveis, tudo do mesmo tipo, nomeadas com um único nome, tá? Variando, então, através dos seus índices, que pode ser representado por linhas e colunas, no caso da matriz bidimensional. Lembrem-se que pode ter matriz de mais de uma dimensão, né? Ok, então voltando aqui para o nosso conteúdo, tá? Então vocês podem praticar esse conteúdo aqui também. Agora, atribuição de dados de maneira dinâmica, né? Como eu faço de maneira dinâmica? Estática, então nós já vimos que a estática não é tão produtivo, tá? A dinâmica é quando o usuário insere os dados, aliás, né? Quando o usuário ele faz a inserção dos dados por ele mesmo. Então aqui nós temos, no Visual G, eu tenho leia notas na posição linha 1, coluna 2. Aqui eu tenho o scanf no C, né? Por exemplo, se eu quero ler notas, eu coloco porcentagem F. Vou ler então, observe, o E comercial tem que estar aqui. Notas na posição 1, na linha 1, coluna 2. Então, essa é a forma em C++, ou C também, aliás, em C, né? Para escrever esse comando que foi escrito em Visual G. O índice da posição da matriz utilizando como variáveis, né? Nós vamos utilizar então o índice agora com variáveis, tá? Porque não é muito produtivo também usar números. Nós trabalhamos e aprendemos que variáveis podem ser utilizadas como índices do meu vetor. Aqui em matrizes também a mesma coisa, olha aqui. Então eu posso declarar duas variáveis, por exemplo, i e j do tipo inteiro, colocar, por exemplo, atribuir ao i 4, ao j 3, e aí o que eu faço?
notas na posição I e J recebe 7, ou seja, eu estou alterando as posições 4 e 3, tá certo? Então, nós vamos ver que o ideal é que você trabalhe com variáveis para representar o seu índice. E é um padrão já meio que na programação, tá? Para quando eu estou trabalhando com vetor, usar o I sempre para linha e o J para coluna. É quase que padronizaram isso, mas você pode colocar qualquer variável, nada te impede, tá certo? Em C, a forma de fazer isso, eu poderia dizer o seguinte: I recebe, eu declaro o I, né? Já coloco 4 nele, J já atribuo 3 para o J, e aqui observem que nós temos então notas na posição linha I, coluna J, recebe 7. Ou seja, troca o valor 8 da linha 4, né? 8 da linha 4, coluna 3 da matriz, notas para 7. Né? Então, mudei o valor de 8 para 7. Beleza? Então, essa é a ideia. Agora vamos aqui então ao preenchimento de notas de maneira mais dinâmica. A gente vai ter que usar os benefícios, né, das estruturas de repetição que a gente já aprendeu. Observe que um vetor 5x5 tem 25 posições. Se eu ficar tentando fazer isso manual, é uma perda de tempo, é totalmente desastroso. Então, qual a técnica? Eu preciso usar laços de repetição. Tá? Nós vimos que para preencher um vetor de uma dimensão, nós usamos um laço de repetição por exemplo. Agora, e para uma matriz, como que a gente faz? Tá? Para preencher uma matriz nota de 5 linhas e 5 colunas, ou seja, 25 posições, são criados 2 laços de repetição, tá? 2 laços de repetição, sendo que no primeiro a variável I é utilizada como índice para percorrer cada linha da matriz. Então, I vai ser sempre usado para percorrer as linhas da matriz, tá? No nosso caso aqui, vamos padronizar para ficar mais fácil, de forma que você viu um I, você já vai saber que eu estou tratando de linha. Já o segundo laço, né, nós temos uma variável J, tá, que será utilizada como índice para percorrer cada coluna da matriz. Então, J está para coluna, tá certo? Para esse caso específico, nós fixamos, né, o índice I, que é a linha, e variamos, né, o índice J, que é a coluna, até percorrer todas as colunas da linha fixada. Então muda-se a linha e o processo repete-se até que todas as linhas colunas sejam visitadas. Observem esse exemplo aqui, por exemplo, né? Nós temos aqui um caso bastante interessante, aqui um exemplo para a gente poder demonstrar, tá? Eu vou demonstrar aqui com um teste de mesa. Eu vou até apagar aqui para a gente estar fazendo esse teste de mesa. Imagine que nós estamos testando, tá? Esse código logo acima aqui. Então, imagine aqui que nós temos agora, nós temos aqui um código de 1, variando de 1, né? Vamos aqui, começar de 1 então. Já que nós estamos em Portugal, então nós vamos começar valendo 1. Então, nós vamos começar valendo de 1 aqui, porque esse código aqui está começando de 1, tá certo? Se ele começasse de 0, a gente teria que começar o I valendo 0. Para quê? Porque eu teria que percorrer cada posição baseado no índice. Lembrando que o I vai representar os números aqui da vertical, tá? Os números da vertical, linha 1, linha 2, linha 3. E o J vai representar os números aqui, os índices das colunas. Então vamos fazer um teste aqui, por exemplo, para ler uma nota. Vamos supor aqui que nós vamos ler 9 notas, né? Nesse caso. Então vamos fazer o seguinte. Aqui o I começa valendo 1, I de 1, até 3. Aí a pergunta que se faz é o seguinte: o I chegou até 3? Não. Então passa para o J, começa valendo 1 e vai até 3 também. Então enquanto não chegar em 3, ele não para. Ou seja, ele vai chegar no 3, quando ele passar do 3 é que ele vai parar, tá certo? Então até o 3 ele vai repetir. Então vamos aí. Então chegou 1. J, né, que é 1, chegou até 3? Não. Então o que eu faço? Leia notas na posição IJ.
linha 1, coluna 1. Então, vamos colocar aqui um 9. Aí, vem para cá agora, ele chega aqui, esse para, chega aqui, nesse fim para, incrementa o J, porque eu passei 1 para o J. Esse 1 aqui é passado para o J, que valia 1, passa a valer agora 2. Então, J agora vale 2, tá certo? Então, aí eu chego aqui, 2 chegou até 3? Ainda não, então vamos continuar. Leia notas na linha 1, o I1, coluna 2. Então, vamos colocar aqui 8. Chega aqui, no fim para, ele incrementa, ele passa mais 1 para o J, J agora vale 3. E aí o que acontece? 3 chegou até 3? Chegou, mas ainda está dentro do intervalo, beleza. Então, leia notas na linha 1, coluna 3. Vamos colocar aqui 7. E aí ele volta aqui para cima valendo J, ele incrementa o J valendo 4, por exemplo. Na linguagem de programação, como C, qualquer outra, geralmente, ele incrementa essa variável para 4, e aí ele pergunta, chegou até 3? Não, passou de 3, então chega aqui no final, ele encerra esse laço de repetição interno aqui, vem para agora e vem para o fim para desse outro laço de repetição aqui, tá certo? Opa, salvando aqui, ele vem para esse laço de repetição aqui. Chegando nesse laço de repetição, o que ele faz? Ele incrementa o I também, que valia 1, passa a valer 2. 2 chegou até 3? Observem. Não chegou. Então, o que ele faz? Entra no... É verdade. Então, ele começa a executar o bloco verdade dele. Entra aqui nesse bloco e aí ele encontra um outro laço de repetição. O que ele faz? Bem, o J está aqui. É como se ele declarasse, o J sumiu, ele desapareceu da memória, tá? Na primeira vez que ele saiu ali, é como se o J deixasse de existir, tá certo? Sumiu. Agora, quando ele chega aqui de novo, ele fala o seguinte, ele declara o J novamente, né? E aí, só que agora o J vai começar valendo 1 de novo, tá? Porque ele começou tudo novamente. Então, o J começa valendo 1. E a mesma coisa é repetido. Então, olha bem, agora o I vale 2, o J vale 1. Então, linha 2, coluna 1. Aí, coluna 1, J1. Chegou até 3? Não, então vamos escrever uma nota, 5. Aí incrementa o J para 2 agora. E assim sucessivamente. 2 chegou até 3? Não, então 6. Aí incrementa o J para 3. 3 chegou até 3? Chegou até 3, mas ainda está dentro do intervalo. Então, escreve aqui na linha 2, coluna 3. Então, vamos escrever uma nota 7 aqui. Beleza. Chega aqui, ele tenta colocar o J para 4. 4 chegou até 3, já passou do intervalo. Então, encerra como se eu retirasse ele da memória, certo? E aí, o I vem para cá agora. O I vale 2, passa a valer agora 3. Tá certo? O I, 3 chegou até 3? Sim, mas ainda está no intervalo. Então, volta aqui para dentro, entra no laço de repetição, encontra uma declaração de J, com J valendo 1 de novo. O J começa tudo de novo. É um processo de repetição. Eu estou fazendo isso aqui uma vez, tá? Para que vocês memorizem o que acontece, tá? Por que ele faz isso? Esse processo de repetir, tá? Observem que o laço mais externo fica esperando o laço interno terminar primeiro, tá bom? Então aqui, J está valendo 1, tá? E aí ele começa, linha 3, então, linha 3, coluna 1. Aí nós temos o seguinte, linha 3, coluna 1, aí nós vamos começar. 1, chegou até 3? Não, então vamos colocar um valor aqui, 9, ou 6, 1, né, 2. E o I vem para cá, o J vem até aqui, fim para, incrementa o J para 2. 2 chegou até 3? Não, então insere novamente aqui. Então está dentro do intervalo. Enquanto não chegar, passar de 3, na verdade, ele vai continuar repetindo. O J está ali. Então escreve linha 3, coluna 2. Linha 3, coluna 2. Então escreve aqui, vamos escrever uma nota qualquer, 8,5. E aqui, J, depois ele sai, J passa a valer 3, 3 chegou até 3, sim, mas ainda está no intervalo. Escreve aqui, por exemplo, uma outra nota, 7,5. J passa a valer 4. 4 chegou até 3, sim, então sai do laço de repetição. Tá? Se encerra o laço de repetição ali,
vem para esse fim para, incrementa o i para 4 também, volta aqui em cima, quando ele verifica, chegou até 3, passou. Então passou, ele encerra o laço de repetição aqui com o nosso vetor todo preenchido. Então a técnica de usar dois laços de repetição para eu fazer, para que eu possa fazer a inserção, a leitura de um vetor, é usada no mundo todo, em qualquer lugar. Então, sempre que você tiver uma matriz e tiver que preencher uma matriz ou ler uma matriz, você vai precisar de duas estruturas de repetição, uma dentro da outra, tá certo? Pelo menos duas estruturas de repetição. Tá? Em C, isso ficaria dessa forma aqui, por exemplo, né? Nós temos aí a declaração. Nós podemos, a vantagem em C é que nós podemos declarar o i dentro do próprio laço de repetição. Ó. Int i, que começa de 0, enquanto o i for menor ou igual a 4, né? Aqui, no caso aqui, ele vai ter 5 posições, nesse caso, né? Se fosse para ter 3, aí eu teria que colocar aqui menor que 3, né? Menor que 3, porque aí ele iria somente até o 3. Então, seria esse o código, beleza? Ok? Então, não tem segredo. A lógica é exatamente a mesma. A diferença é que aqui começa de 0. O índice começa em 0, tá? O Visual G, ele começa do valor que você colocar. Aqui, no caso, nós colocamos do 1, tá certo? E aí nós temos o i começando do 1 até o 3. Aqui começa do 0, vai até o 2, ou seja, menor que 3. 2 é menor que 3. Tá? Ok, vamos agora à saída de dados. Né? Como que é feita então a saída de dados? A forma de acessar é exatamente a mesma. Eu posso, por exemplo, fazer isso aqui no Visual G. Ó. Escreval, notas, na posição linha 3, coluna 2, ele vai escrever. Ou então escreva a nota aluno da posição 3.2, notas, linha 3, coluna 2, né? Isso aqui é assim, tá? Não tem dois pares de colchetes, é só um par. Já em C, tá? São dois pares de colchete e eu posso fazer isso aqui, um printf, simplesmente imprimir, né? Embora que aqui no C, desculpem, no C ele não vai aceitar isso aqui, tá? O C ele precisa que você coloque, o printf principalmente, precisa que você coloque o código de formatação aqui, tá? Então aqui, agora sim, agora ele vai imprimir nesse local aqui uma variável, tá? Essa variável aqui, a posição do vetor, linha 3, coluna 2, tá? Que é um float. A mesma coisa aqui, eu posso fazer a nota do aluno 3.2 porcentagem, ponto 2 aqui, indicando que eu quero duas casas decimais, e dou uma quebra de linha, tá certo? Processamento, ou seja, quais operações eu posso realizar com o meu vetor, tá? Com a minha matriz, aliás. Eu posso realizar todas as operações que eu faço com uma variável comum, tá certo? Observem isso aqui. Eu posso fazer, por exemplo, a soma, aí ó, nota na posição 0, linha 0, coluna 0, mais nota na linha 0, coluna 1, e assim sucessivamente. Eu poderia falar que todas as notas da primeira linha são as notas de um aluno. Tá? Somar elas para quê? Para fazer um cálculo, por exemplo, de média, né? Seria interessante. Posso fazer multiplicação da própria, olha aí, ela pode receber notas na posição 0, linha 0, coluna 0, recebe o conteúdo dela mesma vezes 3, tá? Seria um caso, tá certo? Outro caso, nós poderíamos usar ele num laço, numa estrutura de decisão, né? Poderia comparar, olha aí, eu quero saber se o conteúdo da posição linha 0, coluna 0 é maior do que o conteúdo da linha 1, coluna 0, tá? Comparando, quando eu quero comparar um com o outro. Beleza? Então agora vamos aí aos códigos e aqui a partir daqui a gente vai mexer só com C, né? Só com a linguagem C. Então, abaixo é apresentado um programa que cria uma matriz 3x3 na qual cada posição recebe produto entre o índice da linha, né? Pelo índice da coluna, então linha vezes coluna, tá? Então nós temos aqui no visual aqui em C
eu vou apresentar para vocês aqui, então, os códigos que a gente vai estar utilizando. Olha bem, aqui ficou bom, ficou maior, né? Então, nós temos o seguinte, uma matriz 3x3. Observem aqui, tá? Que eu criei uma variável para representar o meu índice. Por quê? Tá? Aqui o índice na declaração. Porque eu posso mudar, eu poderia colocar 10 aqui. Se eu colocar 10 aqui, pronto, já é uma matriz 10 por 10. Olha aí, ó, matriz de N por N. Ou N linhas por N colunas. É uma matriz quadrada. Mas aí eu quero colocar aqui, na verdade, opa, desculpem, eu apaguei tudo, era assim, 10, né? Agora, eu quero só 3 para mim fazer o teste, para eu testar, né? Para que não fique muito grande a minha matriz. Então, observe, eu vou executar para a gente estar vendo o que acontece e depois a gente explica o que aconteceu. Muito bem. Então, eu tenho uma matriz 3x3, tá? 3 linhas, ó, 3 linhas por 3 colunas. Opa, tem um errinho aqui. Deu 4 linhas e 3 colunas. Deve ter um erro aqui. Ah, o menor igual aqui, ó. É só menor, tá? Então, se ele for menor que 3, porque ele começa do zero, agora sim. Olha isso. Então, 3 linhas, 3 colunas, tá? 3 colunas, 3 linhas. Então, observem aqui no nosso código o que está acontecendo, tá? Então, eu declarei uma matriz N por N e eu posso mudar o valor de N para qualquer coisa. Se eu quisesse que fosse diferente, por exemplo, né? Poderia declarar NM. Também é muito comum você encontrar essas duas variáveis aí sendo utilizadas para representar, né? Linha e coluna em alguns locais. Tá? Poderia colocar aqui 3 também. Aí colocaria aqui, em vez de N, colocaria M. Tá? Nada impede. Muito bem. Então agora eu vou explicar para vocês aqui o que está acontecendo. Nada demais. Eu tenho 2 laços de repetição. Observe que a estrutura de repetição se mantém sempre. Eu vou precisar. É matriz? É. Então você no mínimo vai precisar de um laço for dentro do outro. Tá aqui. O que é código realmente aqui? O que é código é essa parte aqui, tá? De diferente, né? Isso aqui, esse código aqui, simplesmente vai percorrer cada uma das posições. Então aqui eu estou percorrendo, para I aqui, eu percorro as linhas, tá? Então meu I aqui serve para percorrer cada linha, ele muda de linha depois que percorre todas as colunas. Paro na linha 1, percorro cada uma das colunas. Mudo para a linha 2, percorro cada uma das colunas. Tá? Então aqui, para na linha 0, percorre no J aqui, ó, o J percorre todas as linhas, todas as colunas. Tá? Então as variáveis I e J são índices para linha e coluna. Eu coloquei uma observação aqui para que vocês possam estudar. Então, ó, laço para percorrer as linhas, é esse aqui, primeiro laço. E aqui tem o laço para percorrer as colunas, tá certo? E aqui dentro eu faço a inserção, cada posição de cada linha. Então eu paro a linha no 0 e vou mudando a coluna. Coluna 0, 1, 2, 3, vai recebendo 0 vezes 1, 0, 0 vezes 1, 0 vezes 2, né? E aí depois muda a linha para 1, 1 vezes 0 e assim sucessivamente, tá bom? Então, esse código não tem muito segredo, nós já explicamos o funcionamento. Então, esse código aqui simplesmente estou multiplicando o índice da linha pelo índice da coluna. E aqui eu estou imprimindo com o tamanho, observe, eu tenho um inteiro que vai ocupar 8 espaços. Por que eu coloquei 8? Porque eu consigo criar uma tabela alinhada. Fiquem olhando, olha que bacana. Isso aqui é legal, é uma formatação. Então eu criei aqui, ó, ele ocupa 8 espaços até chegar aqui. Tá? Se eu tivesse colocado um número que ocupasse pelo menos 5, mesmo assim ele continuaria cabendo nesse local aqui, beleza? Então, esse primeiro exemplo aqui, em C, nós utilizamos para fazer, preencher de maneira dinâmica, sem que o usuário fizesse nada, né? A gente atribuiu valores aqui, as posições do nosso vetor. Bem, aqui eu tenho algumas coisas para vocês fazerem, tá? Eu não vou fazer, vou deixar para que vocês façam. Então, ó, para pensar um pouco.
Primeiro, execute o código e anote o que acontece, né? Depois eu peço para vocês alterar o valor da posição A, linha 2, coluna 1 para 9. Como você vai fazer isso? Pense um pouco. Como você vai alterar o conteúdo, colocar de maneira estática o conteúdo 9 nessa posição? Faça isso aí dentro do código, em algum local, e depois imprima. Ó. Apresente na tela o novo valor, ou seja, você vai ter que criar uma nova impressão. Altere o valor de toda a matriz, inserindo nela os 9 primeiros múltiplos de 3. E outra coisa, outro exercício. Vocês transformar essa matriz 3 por 3, né? Uma tabuada que varia de 3 ao 3 vezes 1 até o 3 vezes 9, os 9 primeiros múltiplos de 3, tá? Crie uma nova linha após a linha 12 e insira o seguinte código. Eu coloquei aqui, print /n, então após a linha 12, olha aí, eu tenho uma linha 12 aqui, coloque um /n aqui, dá um enter aqui, né? Cria um espaço vazio e escreva esse código aqui, ó, e veja o que acontece, tá certo? Execute e anote o que acontece. O que faz o código da linha 11, né? Esse porcentagem 8D aqui é para vocês também anotarem, para vocês memorizarem. Isso aqui a função disso aqui é forçar vocês a lembrar de alguma coisa, lembrar das partes do código que eu estou achando que é importante que vocês lembrem. Tá? Remova a linha 11 e crie um novo bloco de repetição que tem a mesma função que a linha 11. O que faz a linha 11? Observe, a linha 11 faz esse printf. Agora eu quero um outro laço de repetição, um outro conjunto de laços de repetição para imprimir a minha matriz. Observe que se eu remover essa linha aqui, ele não vai imprimir mais. E aí, o que você tem que fazer? Muito bem, é para vocês praticarem, beleza? Então, fica a dica aí. Agora vamos aqui a um detalhe, algo bastante interessante. Vocês vão se deparar muito, né? Muito mesmo, em C principalmente, né? Outras linguagens já tratam strings um pouco diferente, mas a ideia é parecida, tá? Então, aqui vocês vão entender os fundamentos da ideia de que está por trás de uma string. Então, olha bem isso aqui. Vetor de strings, né? E se nós tivéssemos aqui um vetor de string? Um detalhe, vocês lembram que em vetor, se eu quero declarar um vetor nome, por exemplo, eu faço isso aqui, ó, int nome, e o nome ele tem que ter um espaço, aliás, char, né? Char, meu nome é char. Vamos supor que eu coloco 40, tá certo? Nós vimos que para armazenar uma string, eu preciso fazer isso aqui. Ou seja, eu estou armazenando, criando um vetor de 40 posições, que nós já estudamos numa aula, vocês vejam lá a aula sobre strings, tá? Que a gente ministrou aula sobre como manipular strings. Aqui vocês vão verificar que aqui é um vetor com 40 posições, sendo que eu posso utilizar 39 delas. E a última ela é reservada para o /0. Não sabe isso aqui? Volta na aula lá atrás, beleza? Assista a aula que a gente discute como manipular strings e caractere. Foi uma aula muito bacana e tem muito conhecimento lá para rever, tá? Então aqui eu tenho um vetor. Lembrando, se eu tenho uma string já é um vetor, o que vem a ser um vetor de strings então? Tá? Um vetor de nome, por exemplo. Aí entra a ideia. Ó. Se fizermos um vetor de strings, estaremos construindo um vetor de vetores, porque uma string já é um vetor. Por exemplo, nome igual a 30, 40, 50. Então, essa estrutura é uma matriz bidimensional de char, ou seja, uma matriz. Podemos ver a forma geral de um vetor, né, de um vetor de strings. Então, vou tirar esse 1 aqui, né? Um vetor de strings. Vou apagar essa linha para não atrapalhar o nosso texto. Então, olha aqui. Então, a ideia geral é char, o nome da minha variável, o número de strings, que na verdade eu posso considerar como número de linhas, tá? E aqui o comprimento das strings, ou seja, quantas colunas ela tem. Lembrando que cada string é um conjunto de caractere, de char, né? E cada char ocupa um byte. Então, são
40 gavetas aqui, no caso desse exemplo aqui, eu posso dizer que eu tenho um vetor de 30 colunas. 30 posições na minha matriz vão se tornar 30 colunas ali. Lembrando que cada posição cabe apenas um caractere, tá certo? Então, nada mais é que uma matriz do tipo linha, coluna. Só que eu vou entender o seguinte, é o número de strings que eu vou ter, né? E o índice das strings em si. E o comprimento das strings. Agora o C ele traz uma maneira bem peculiar de trabalhar com essas strings, tá? Então, para acessar uma string individual, tá, em C, para acessar uma única string dentro de um vetor de strings, né, basta usar apenas o índice referente à linha, número das strings, né, o número de strings. Então, eu não preciso usar o número da coluna, tá? Então, eu não preciso usar o número da coluna, basta que eu use, observem aqui, o número da linha, tá? Então, se eu usar aqui o número do índice da linha, eu já tenho acesso àquela variável. Lembrando que o número de strings, né? Então, ele pode servir como índice para cada uma delas, começando do 0, tá certo? Então, agora vamos à frente. Aqui nós temos, por exemplo, então, um exemplo. O programa a seguir, né, declara um vetor de strings, inicializa com strings inseridas através da entrada padrão. E após a inserção, os nomes são exibidos, né? São exibidos na saída padrão, ou seja, o monitor, né? Então, a entrada padrão, teclado, saída padrão, o monitor, beleza? Então, vamos aí ao código. Nosso código aqui é esse código bem simples aqui que nós vamos estar vendo. Então, observem. Eu vou aqui para o nosso C, nosso compilador CodeBlocks. A ideia é CodeBlocks, que vai ficar um pouco melhor para visualizar. Muito bem. Então, observem aqui. Eu quero escrever 5 alunos, eu quero escrever 5 nomes, 5 strings qualquer, aliás, né? De comprimento máximo até 100. Então, observe, eu tenho o número de strings, são 5. Qual o comprimento delas? No máximo, 100. Tá certo? Então, lembre-se disso. Então, armazena 5 strings de até 99 caracteres mais o /0. Isso aqui é coisa que nós já vimos lá atrás, beleza? Então, nós temos o seguinte, for int i igual a 0, né? Int i, aí nós temos aqui o i, que começa valendo 0, e vai repetir enquanto for menor que 5. E aí o que eu vou fazendo? Incrementando ele, tá? Observem o seguinte, a diferença aqui é que eu não vou trabalhar, tá? Aqui ele é uma matriz, mas eu trabalho com ele como se fosse um vetor. Eu não preciso colocar, nós acabamos de dizer que para eu acessar uma posição, eu não preciso colocar o número das colunas, basta colocar o número do índice ali, que representa, por exemplo, a linha, né? Em qual linha, tá? Em qual linha ele está. Então nós temos aí, então, digite uma string, scanf. Aí eu tenho aqui porcentagem, observem aqui, abre e fecha colchetes, coloco aqui um comando aqui, esse comando aqui é um comando de expressão regular, tá? E que vai indicar o seguinte, ele vai ler tudo até encontrar um /n, ou seja, ele só vai parar quando ele encontrar um /n, isso vai fazer a leitura dessa string até encontrar um /n, então /s, tá certo? Porcentagem S, aliás, seria isso aqui, ó. Opa, desculpa. Aí aqui seria como se eu não tivesse isso aqui. Só que ele lê uma string, só que ele só lê uma string sem espaço. Quando eu coloco o espaço, ele ignora o restante. Assim não, assim ele vai ler uma string completa. Lembre-se disso. Outra coisa interessante, toda vez que eu estou trabalhando com string, eu não preciso colocar o e-comercial do lado. Por quê? Muito bem. Porque uma string, ela faz referência, nós lembrando que o e-comercial guarda o endereço da variável. E nós já podemos destacar o seguinte,
Toda string é, na verdade, o endereço da primeira posição do meu vetor, tá certo? Do meu vetor de strings ali. Se eu tenho um vetor de 100 posições, a verdade, quando eu retorno essa string, eu estou, na verdade, formando o começo. Porque o final eu sei qual que é. O final é o =0. Então eu começo a partir dali e vou lendo, ou escrevendo até encontrar um =0. Tá certo? Essa é a ideia. E, por último aqui, eu tenho que fazer o quê? Fflush stdin. Nós também explicamos para que serve. Fflush serve para liberar, né? Limpar, na verdade, né? O buffer de entrada, que é nada mais é que o stdin, que é um arquivo de entrada, um buffer temporário, que toda vez que o scanf vai ler alguma coisa, antes de ler o que o usuário está digitando no teclado, ele vai lá e verifica se tem alguma coisa armazenada. Se ele encontrar um enter lá, por exemplo, ele pega esse enter e guarda ele. Tá? Vocês vão fazer esse teste, por exemplo. Nós vamos fazer um teste aqui. Tá? E aí, por último, eu vou imprimir aqui os nomes que foram inseridos. Vamos aí, então. Vou tentar ser um pouco mais rápido aqui, mas vamos lá. Então, vamos inserir algumas strings. Gunnar, Maria, proprietário, qualquer coisa, qualquer string, vamos dar uns espaços, DJ, JG, espaço JG, pronto. Olha aí a string digitada, Gunnar Maria, Pro, DJ, JG, JE, né, JE, ok, beleza. Então tá certinho, funcionando. Ok. O que acontece se eu tirar o Fflush aqui? Vamos experimentar para ver? Tá? Se eu tirar o Fflush, eu vou digitar Gunnar Ramos. Olha o que aconteceu, um erro grave, porque ele entendeu o seguinte, que o meu Enter aqui, que eu dei antes, já era uma outra string, e aí acabou bagunçando tudo aqui, ó, tá certo? Então, por isso que nós precisamos, é coisa do C, tá? A linguagem C é a única que precisa disso aí. As outras linguagens, eles já fazem isso automaticamente. Mas o C, como nós estamos aprendendo ele, uma linguagem de baixo nível, até, né? Nós vamos ter que nos adaptar, tá? Uma linguagem que tem uma característica de alto nível, mas tem uma outra parte de baixo nível, e essa é uma das características dela. Temos que fazer, tá certo? Limpar o buffer toda vez que eu for ler strings, principalmente, tá certo? Ok, então esse código aqui fez isso. Lê 5 strings e imprime ela aqui. Então eu usei um laço de repetição para acessar ele aqui dessa forma. Beleza? Lembrando que ele é um vetor, mas eu posso então ler apenas pelo índice da posição da linha, tá certo? Voltando lá para o nosso documento. Aí nós temos aqui alguns exercícios então para a gente fazer uma prática. Eu vou estar resolvendo alguns exercícios com vocês para vocês estarem compreendendo melhor. Eu vou resolver esses exercícios e depois vocês recebem, né, uma lista de exercícios que vocês podem praticar bastante. Mas esse aqui é para a gente dirimir algumas dúvidas. Então vamos lá. Primeiro exercício. Construa um algoritmo que efetua a leitura, a soma e a impressão do resultado entre duas matrizes inteiras que comportem 25 elementos. Preencha a primeira matriz com os múltiplos de 5 e a segunda com os múltiplos de 7. Faça o programa na linguagem C. Ok? Aqui eu tenho então, aqui eu tenho um programa em C. Vamos ver aqui se eu tenho, aqui está o nosso código, e eu vou para o Visual G logo aqui, o Visual G para o Code Blocks, tá? Fica melhor para a gente estar executando. Então, o que ele pede? Para eu criar 3 vetores. Um que vai armazenar os 25 primeiros múltiplos de 5, os 25 primeiros múltiplos de 7, tá? Então, é uma matriz 5 por 5, e eu vou guardar no outro a soma dos 25 primeiros, desses 25 números, tá?
Posição 0, vou somar em cada uma das posições. Observe que ele fez, então, aqui, laço de repetição para percorrer linha e coluna, tá certo? Então, isso nós já vimos. Aí, o que eu faço? Multi 5 na posição I, J, tá? Linha 0, coluna 0, na primeira vez, depois linha 0, coluna 1 e assim sucessivamente. Vai receber, então, o 5, que é um número múltiplo de 5, tá certo? E aí eu tenho aqui a multiplicação, tá? Essa aqui é uma solução um pouco mais elaborada. Nós temos aí então aqui a seguinte situação: eu tenho 5 vezes, aí eu vou ter que colocar aqui, multiplicar esses valores, executar o que está dentro do parênteses primeiro, né? Então observe, J está valendo 0 nessa vez, mais 1. Por que mais 1? Porque eu estou querendo os 5 vezes, a partir dos 5 vezes 1, não quero a partir dos 5 vezes 0, tá certo? Mais o I vezes 5, isso aqui foi utilizado para quê? Para que eu possa ultrapassar. Observe que o J ele vai começar valendo o 0, vai depois 1 aqui, né? 2, 3, 4, 5. Só que quando ele chega no 5, ele volta para o 0 depois. Tá? Então, essa parte do código aqui vai servir para quê? Para que eu pegue, então, o valor dessa posição. Observe que quando for 0 aqui, ele vai valer 0. 5 vezes 0 é 0. Então, não vai afetar. Então, vai ser 5 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. Quando ele sair daqui, o I passa a valer, então, 1. Aí, 5 vezes 1, 5. Então, aqui já começa valendo 1. 1 mais 5, olha aí, 10. Né? 10 vezes, aliás, 5 vezes 1 aqui, 5, mais 1, 6. Então, 5 vezes 6, aí 30. E aí depois 2, aqui vai estar 2. 2 mais 5, 7. 7 vezes 5 e assim sucessivamente, tá ok? Então, isso aqui foi utilizado para uma tática utilizada, inclusive dar os créditos aqui à acadêmica Ana Carolina Atala aqui, passou essa lógica aqui e nós estamos inserindo então. A mesma coisa, a mesma lógica foi então feita para colocar os 25 primeiros múltiplos de 7, tá certo? Poderia usar uma outra lógica? Poderíamos ter criado um contador aqui que fosse incrementado de 1 até 25, tá certo? E aí bastava eu multiplicar 7 vezes esse contador e estava resolvido o nosso problema. Estava resolvido. Mas essa lógica é bacana, tá? E vale a pena aprender. Então, aqui, observem agora que eu estou somando os dois vetores na posição I e J. Observem que quando aqui for 0, 0, aqui também vai ser 0, 0. Então, ele vai estar somando duas matrizes com as posições relativas, tá certo? E armazenando na posição relativa também do meu vetor soma, tá? E, por último aqui, eu fiz a impressão deles, tá? Observem aqui que a gente fez a impressão, mas a impressão dele aqui é o seguinte: um laço de repetição com o I e 3 laços de repetição com o J. Por que isso? Bem, isso aqui ele resolve, ele coloca a nossa matriz, tá? Uma do lado da outra. Fiquem observando, vamos executar e visualizar primeiro, fica melhor para entender. Então, olha aí, eu coloquei primeiro a matriz dos múltiplos de 5, somei ela mais a matriz dos múltiplos de 7, que é igual ao resultado da matriz soma. Então, eu tenho aqui matriz múltiplo de 5, múltiplo de 7 e aqui a matriz, a soma das duas matrizes, tá ok? Soma dos inteiros das duas matrizes. Então, para ficar dessa forma, eu precisei usar 3 laços de repetição. Tá? Se eu usasse apenas um laço, bem, aí você não conseguiria fazer dessa forma exatamente. Tá? Você teria que criar, então, ou você pode criar 3 blocos, né, com um for dentro do outro, mas eu optei por aproveitar esse bloco aqui, o laço de repetição do I, tá? E fazer isso de forma que ficasse tudo em uma única linha, tá certo? Nada impede de você fazer diferente, é apenas uma solução, uma proposta de solução. A mesma coisa, então, tá, pessoal? Vai ser pedido a vocês aqui, tá?
Aqui eu tinha um outro código, mas ele não está. Eu vou postar ele aqui, uma outra solução, usando então o nosso contador, tá certo? Com essa solução aqui, eu quero que vocês façam o seguinte, execute também esse código, né? E faça esses exercícios aqui. Esses exercícios estão fáceis de fazer, tá? Mas tem que praticar. A ideia é que vocês peguem e pratiquem, tá? Cada exercício desse aqui envolve uma alteração, uma anotação, tá certo? Então, comece a fazer alterações aqui e anotar o que está acontecendo, beleza? Vamos aqui agora ao próximo exercício. Então, nesse exercício aqui agora é o seguinte, construa um programa em C que armazene 5 notas de 10 alunos. Para isso, construa uma matriz 10 por 5, né? Observe, então, a matriz 10 linhas, 5 colunas. Então, todas essas notas aqui são de um único aluno. Essas outras aqui são do aluno 1 e assim sucessivamente. Olha lá. Crie também um vetor que armazene a média aritmética das notas de um aluno e outro vetor para armazenar o nome de cada um dos alunos. Observe só que o nome é um vetor de caracteres, é um string, né? Que nós sabemos que é uma matriz, mas vocês observaram que a gente trabalha com ele como se ele fosse apenas um vetor, tá certo? Em um dado momento ali a gente trabalhou com ele anteriormente como se ele fosse apenas um vetor. Agora, olha aqui o que nós queremos fazer. Essa representação aqui, ela vai demonstrar o seguinte. Aqui eu criei uma matriz para guardar as notas, criei um vetor para guardar que estão, observe, separados. São variáveis totalmente aleatórias, diferentes uma da outra. Mas eu posso criar uma lógica, porque eu sei que se eu disser que o João, né, no vetor, o João que está na primeira posição 0 é dono dessas notas que também estão na posição 0, eu posso dizer que a média do João também está na posição 0 do vetor média. E assim eu consigo criar um sistema. Tá? Observe, posso criar várias e várias tabelas dessa para ir armazenando diversas informações. Isso é eficiente? Não, a gente vai descobrir, estudar uma próxima estrutura que é mais eficiente para fazer isso, mas não que vetores não seja e matriz não seja importante, nós vamos criar vetores, usar para vocês que vão virar programadores aí, toda a vida usando vetores, tá certo? Então, observem isso aqui. Então, Maria tirou 8, logo a média é 8. José tirou 6, a média é 6, e assim sucessivamente, tá certo? Então, eu fiz uma relação em que cada posição do meu vetor nome equivale pertence aos mesmos indivíduos do vetor média e também das linhas do meu vetor nota aqui. Tá certo? Então, é apenas uma lógica, um pensamento lógico. Aqui eu tenho vários exercícios, né, para vocês fazerem, e os exercícios estão acima, eu não vou ler um por um, depois vocês peguem esses exercícios e pratiquem. Agora eu vou estar explicando como foi feito o código, né, esse código aqui. Então, nós vamos ali, nós temos aqui matriz notas, matriz introdução, vetor de strings. Aqui, muito bem. Então eu tenho aqui agora o nosso vetor, tá? O nosso vetor aqui, então, olha a estrutura. Ele é um algoritmo um pouco mais complexo, mas é muito interessante. Então eu criei aqui uma variável n para representar a quantidade de linhas, uma variável m para representar o total de linhas, notas eu coloquei nm, de forma que se eu mudar aqui para 10, eu estou pedindo com 10, né? Mas eu não quero, para inserir aqui agora, eu posso inserir 2 ou 3 apenas, só para testar. Mas o m vai ser o quê? O meu número de notas, então eu preciso que ele seja 5. Tá? Agora o n é o número de alunos. Então, eu estou usando o n aqui para definir o número de alunos, o número de notas, né? Aqui o m,
coluna, número de notas. O N, o número de alunos. Então, quantos nomes? N nomes. Quantas médias? Aí, quantas médias eu vou querer? Na verdade, aqui é N médias também, tá certo? Eu tenho N médias aqui. Então, seria N médias, por quê? Porque eu quero notas N notas, então eu também tenho que ter N médias para N alunos, tá certo? Uma relação que nós montamos naquela tabela ali. Agora, observem o seguinte, o que nós fizemos aqui, nesse código, eu vou executar e depois a gente vai estar dando uma estudada. Então, vamos executar o código aqui rapidamente para 3 alunos. Então, vamos inserir aqui o aluno Gunnar, vamos colocar aqui 88888, Maria, 99999, José. 55555. Pronto, olha aí que bacana, tá? Então, eu inseri um aluno, inseri notas para esse aluno, segundo aluno, inseri notas, terceiro aluno, inseri notas. Aí, ó, aluno Gunnar, notas do Gunnar, 8888, média 8. Como que ele sabe isso? Bem, não é ele que sabe, não é o algoritmo que sabe, é nós que usamos uma lógica, tá? Para que de forma que eu sei que quem está na posição 0, o aluno da posição I, ele é o dono das notas da posição I também, que é a média, dono da média da posição I do vetor médias, e assim sucessivamente, tá? Então, observe o que foi feito aqui. Nesse código aqui, ó, eu coloquei para fora do segundo for. Por que fora do segundo for? Porque ele é um vetor, tá? Eu trabalho com o strings como se fosse um vetor, não uma matriz, tá certo? Na declaração, sim, ó. Na declaração, eu declarei o vetor notas como se fosse uma matriz, mas nós já mostramos anteriormente que na hora de manipular ele, eu manipulo somente pelo índice da linha, tá certo? O primeiro índice ali. Então, o que eu vou fazer? Insiro o nome do aluno, aí eu vou fazer aquela leitura do nome do aluno, tá? Então, eu leio o nome do aluno. Aí eu venho ler as notas. Aí as notas é assim, as notas estão em um vetor. Aliás, eu acabei falando ali, né? Desculpem, eu acabei falando aqui que notas não era, que eu trabalharia só com o índice, né? Só com o índice das linhas. Na verdade é o nomes, tá, pessoal? É o vetor nome. Observa aqui, o nome é uma matriz, N por 30, né? Só que na hora de trabalhar eu só trabalho com o número de linhas, que representa exatamente o número de strings, beleza? Então, tá corrigido isso aqui. Vamos continuar. Aqui nós temos notas, então, que é do tipo float, né? Float é totalmente diferente de char. E aí o nosso float aqui, eu vou estar inserindo as notas nele. Eu vou inserir as notas em cada uma das posições. Observa que aqui eu já preciso do e-comercial, porque cada posição vai estar em um local diferente de memória. Então eu preciso informar isso. Aqui eu não preciso, porque nome de I, ele já sabe que é só o início da onde começa a minha string. O final é o /0, tá certo? Aqui então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler essa nota e já vou guardar ela num acumulador. Esse acumulador por quê? Porque depois eu preciso somar elas, as 5 notas, e depois dividir ela por 5. E onde eu faço isso? Fora do laço de repetição aqui. Então eu faço a soma das 5 notas, guardo ela, insiro as 5 notas, guardo elas dentro do ACM. Depois aqui por fora eu faço o seguinte, quando eu terminar de inserir a nota de um aluno, eu já calculo o ACM. Tá ok? Guardo dentro da média na posição I. Então está guardado lá. Por último, eu vou limpar o buffer e volto ali para a posição 2. Tá? O aluno 2. Aí insere o nome do aluno 2, as 5 notas dele, calcula a média desse aluno da posição do segundo aluno, aliás, né? Aluno 2, aluno da posição 1, e assim sucessivamente. Ele vai inserindo todos os valores. Tá? Então, nesse bloco eu insiro as notas, as 5 notas. Aqui eu insiro apenas um nome por vez. E aqui eu calculo uma média por vez também, porque ele está fora do laço de repetição, do segundo laço de repetição aqui, que senão eu teria que executar 5 vezes já, né?
Muito bem. Agora, então, como que funciona a impressão? A impressão é muito simples, né? A mesma forma, eu imprimo uma vez o aluno, 5 vezes a nota e uma vez a média para cada aluno. É assim, cada um aluno tem 5 notas e uma média. Então, está aqui. Uma média, um laço de repetição. 5 notas, eu tenho que estar dentro do laço do 5 aqui, do segundo laço de repetição, para ele repetir 5 vezes. E o meu printf aqui, por último, ele vai estar imprimindo, então, a minha média, tá certo? Nós todos já sabem, né, o que faz cada um desses elementos, e eu vou fazer com que vocês, aqui no exercício, aqui tem várias... Eu peço para vocês fazerem várias mudanças para que vocês memorizem coisas simples, mas que às vezes vocês vão esquecendo, tá certo? Então não esqueça de fazer esses exercícios aqui na hora que estiver assistindo essa videoaula, para memorizar um pouco mais, beleza? Aqui nós temos um algoritmo bem matemático, bastante legal, muito bacana, um problema matemático legal, tá? Que é descobrir a matriz, nós descobrirmos a diagonal principal e a diagonal secundária de uma matriz quadrada, tá? E esse diagonal principal e a matriz diagonal secundária existem em matrizes quadradas, tá? Então, nós vamos preencher uma matriz 10 por 10 com números de 1 a 100. Primeiro, 1 a 100. E que mostre todos os valores da diagonal principal. Então, nós vamos mostrar só os valores da diagonal principal e só os valores da diagonal secundária. Como que eu sei isso? Bem, esses outros campos vão ficar vazios. Eu vou até mostrar a execução, tá? E vocês vão ver que legal que fica. Olha isso. Com esse código, nós temos aí somente os números da diagonal principal e os números da diagonal secundária. Tá certo? Como que ele fez isso? Muito bem, se eu quisesse para ter certeza, aqui estão os números de 1 a 10, né? Como que eu fiz para imprimir isso aí? Primeiro, eu preciso descobrir um padrão. Toda vez que você for resolver um algoritmo, você precisa pensar na lógica por trás desse algoritmo, tá? Como que eu faço para imprimir isso aqui? Existe algum padrão? Você tem que ir atrás do padrão. O que é o padrão? Algo que se repete sempre, tá? Por exemplo, qual o padrão que a gente observa aqui na matriz, na diagonal principal? Observe, que coluna eu estou aqui e que linha? Eu estou na linha 0, coluna 0. Interessante. Aqui eu estou, nessa casa aqui, eu estou nessa aqui, né? Eu estou na linha 0, coluna 1. Não faz parte. Beleza. Aqui eu estou na linha 1, coluna 1. Observe, então, o que tem de padrão aqui? O padrão é que observem que sempre vão aparecer na diagonal principal elementos quando o I e o J for igual, ou seja, quando a minha linha e a minha coluna forem iguais, tá certo? Então, o que eu faço? Quando o I e o J for igual, eu imprimo, tá? Outra forma. E agora, e para esse aqui? Tem algum padrão? Vamos tentar identificar um padrão, né? Tem que existir um padrão. Então, qual o padrão aqui? Observe, aqui a posição 10, né, a posição 9, aqui é a posição 8, ó, aqui é linha 0, coluna 9, linha 1, coluna 8, linha 2, coluna 7. Tem algum padrão aí? Percebam, 0, coluna 9, 0 mais 9, 9. Aqui, linha 1, coluna 8. Coluna 8. 8 mais 1, 9. Linha 2, coluna 7. 2 mais 7, 9. Ah, então tem um padrão. Qual o padrão? O padrão é, toda vez que a minha coluna mais a linha for igual a 9, eu também vou imprimir. Tá certo? Porque faz parte da diagonal secundária. Então, sempre que I mais J for igual a 9, eu imprimo. Nesse caso em específico aqui, tá? Ou igual ao tamanho do vetor menos 1. Tá? Se é uma matriz quadrada, isso vai funcionar. Beleza? Então, seguindo. Aí eu vou colocar, eu já até coloquei aqui, ó, regras para identificação das diagonais principal e secundária de uma matriz quadrada.
Ó, uma célula pertence à diagonal principal se o número da linha for igual ao da coluna. Exemplo, 001199, tá certo? Uma célula pertence à diagonal secundária se a soma entre a linha e a coluna for igual ao tamanho da matriz. Olha aí, menos 1, né? Era matriz 10, na matriz quadrada de 10 por 10, então vai ser matriz menos 1. Ou seja, 0 mais 9, né? 1 mais 8 dá 9. 9 mais 0 dá 9 também, e assim sucessivamente, tá ok? Olha o código que nós temos aqui, código bastante simples. Então, olha bem esse código. Matriz, eu vou inserir valores nela até 100, criei um contador que começa em 1, e aí esse contador aqui recebe, cada posição vai receber o contador, começando em 1, conte mais, né? Depois eu peço para vocês fazerem alguns exercícios com isso aqui, e aí ele vai incrementando, e até preencher todo o nosso vetor. E a impressão? Bem, ele só vai imprimir, olha aí, ó, tem um laço de repetição que vai percorrer o meu vetor, e aí eu vou fazer o seguinte, então ele vai repetir 100 vezes, né? Isso aqui vai ter 100 repetições, percorrer todas as posições da minha matriz, e aí ele verifica o seguinte, ó, o código, a lógica do nosso código está aqui, ó. Aumentar um pouquinho, tamanho, dá um zoom, isso, olha aqui. A lógica do nosso código está aqui. Se J for igual a 1, ou J mais 1 igual a 9, eu vou imprimir. Então ele imprime ou quando J for igual a 1, ou quando J for igual a 9, é verdadeiro. Quando um dos dois for verdadeiro, ele imprime. Se os dois forem falsos, não imprime. Ou seja, ele não vai imprimir. E o que ele vai fazer então, se não for verdade? Eu coloquei aqui 5, observa, tamanho 5, né? Eu vou dar 5 espaços vazios aqui, ó. Coloquei 5 espaços vazios. Tem jeito de fazer de outra forma? Tem. Mas eu coloquei 5 espaços vazios. Então, se a regra aqui for verdadeira, né? Se a nossa condição for verdadeira, ele vai, então, imprimir aquele valor ali na minha tabela, na minha matriz. Se não, ele imprime apenas um espaço. Saindo daqui, ele dá um print n para quebrar a linha, né? E começar uma nova linha, e assim sucessivamente. E aí nós temos a nossa matriz 10 por 10. Na verdade, nós temos aqui só os elementos da diagonal principal e da diagonal secundária. Se eu quiser imprimir a matriz inteira, é fácil demais, muito simples, né? Não vou nem demonstrar aqui, isso vai ficar para vocês fazerem, na verdade. Então aqui eu tenho alguns exercícios para vocês fazerem também. Pedir para você trocar o conte mais por mais conte. Anote e veja o que acontece, tá? Você vai fazer essa mudança aqui na linha 7, você vai chegar aqui na linha 7, então, ó, e mudar conte mais para mais conte. Execute esse código e anote o que acontece, tá? É para você fazer isso aí, tá bom? Então, é uma atividade para que você comece a fazer. Então, você, aluno, não fique parado, tem que fazer, praticar. Algoritmos são habilidades que você aprende pela repetição, tá? Então, tem que repetir. Comece a repetir, e assim sucessivamente. Tá certo? Então, tem alguns exercíciozinhos aqui para pensar um pouco. E vamos para o último exercício, então, dessa nossa aula. Mais uma prática, né? Então aqui em C, ó, criar um algoritmo que leia os elementos de uma matriz 5 por 5 preenchida com os números de 1 a 25 e escreva somente os elementos que estão abaixo da diagonal principal. Isso é interessante, que estão abaixo da diagonal principal. Nós temos aqui a nossa matriz 10 por 10 e eu tenho que identificar algum padrão, tá? Algum padrão aqui, de forma que eu consiga imprimir somente os elementos que estão aqui de baixo. Como que eu vou fazer isso? Tá? Percebam, qual o padrão? Eu tenho que pensar o seguinte, como que a execução começa? Sempre começa daqui, ó, da esquerda para a direita. Então começa de 0 e vai indo, linha 0, coluna 1. Linha 0, coluna 1, linha 1, coluna 0, e assim vai executando todas. Tem algum padrão aqui que se repete? Tem um padrão aqui. Eu imprimo esse elemento aqui, eu não quero imprimir esse elemento. Como que eu faço? Basta eu dizer assim, eu vou executar enquanto, tá? Enquanto
o I for diferente de J. Eu executo essa linha aqui, é diferente de J? O I é diferente de J? 1 é diferente de 0. Aí aqui, 1 é diferente de 1? Não, falso. Então ele passa para essa. Aí vai perguntar, 2 é diferente de 0? 2 é diferente de 1? Aqui é 2 e 2, ó. Linha 2, coluna 2. 2 é diferente de 2? Falso. Então ele pula para cá. E assim ele vai imprimindo os elementos. Então a lógica é imprimir até que eu encontre I igual a J. Tá? Quando eu encontrar o I igual a J, enquanto ele for diferente, na verdade, eu vou executando. Quando for igual, eu paro. Tá? Então, vamos ao nosso código aqui. Nosso código é um código bastante interessante. Eu usei um código para imprimir a matriz. Observem aqui. Eu imprimo a matriz primeiro. Então, eu imprimo a matriz inteira, né? Completa, 1, 2 até o 25 aqui. Então, coloquei 25 elementos. E aí eu imprimo só os elementos que estão abaixo. Olha aí, ó. 6, 12, 18 e 24. Lá. 6, 12, 18 e 24 e os outros elementos que estão abaixo dele aqui. Tá certo? Qual a lógica que nós utilizamos? Uma lógica bastante simples. Então, aqui tá fácil, né? O jeito que eu inseri. Aqui é a impressão da matriz inteira. Né, pedir para imprimir ela inteira. Agora, a lógica por trás daquela parte do código ali está aqui. Ó. Toda ela está somente aqui. Observe que aqui eu repito enquanto J for menor que 5. Aqui eu vou repetir enquanto J for diferente de I. Porque a hora que os dois forem igual, ele para e pula para a próxima linha. E assim ele vai fazendo. Então, é uma lógica muito simples para executar. Então, isso aí vai representar o seguinte, enquanto o J for diferente de I, eu imprimo. Na primeira vez que ele chega, já é igual. Então, ele pula para a próxima linha. Aí o J começa valendo 1 e o I começa valendo 1, J 0. J diferente de 0, verdadeiro. Aí, como é verdadeiro, ele pula para a próxima. J diferente de 0, aqui porque I vale 2 e J vale 0. Aí depois o I vale 2, o J vale 1. Aqui o I vale 2 e o J também vale 2, ele pula para a próxima linha, e assim sucessivamente, tá ok? Então, muito bacana essa lógica. A matemática, por isso que a ideia de algoritmos exige que você aprenda, né? Bastante matemática, que você tenha algum domínio da matemática também, tá certo? Porque a matemática é resolução de problemas, né? Matemática é resolução de problemas e aqui em algoritmo nada mais, olha aí, nós estamos resolvendo problemas matemáticos com o computador, com computação, fazendo o computador fazer isso para a gente, de maneira extremamente rápida, tá certo? Então aqui vocês têm mais alguns exercícios para praticar, tá? Que eu peço para vocês estarem fazendo aqui, tá? Mais esses outros exercícios aqui. E, por último, né, eu acredito que agora o próximo conteúdo, no caso ali, vocês já nós encerramos por aqui, tá? Essa parte do conteúdo, e vocês vão receber depois uma lista com exercícios, né, para vocês estarem praticando, beleza? Muito obrigado. Agora a gente vai passar então. Gostaria de agradecer a vocês, tá certo? Por terem assistido e praticado. Desejo a todos sucesso, né? Muito sucesso mesmo no aprendizado. Lembrando que algoritmos só se aprende praticando. Você só tem algumas certezas, tá? Aqui em algoritmo você tem 2 certezas. Se você estudar e praticar bastante, você vai aprender. Agora, se você não praticar, tem outra certeza também, você não vai aprender, tá certo? Então, pratiquem e boa sorte. É isso aí, galera. Obrigado.